O destino da nossa galáxia está em risco. A Via Láctea está morrendo e nós não sabemos o motivo. A nossa galáxia, como todas as galáxias, tem um tempo de vida limitado. Depois disso, as luzes se apagam. Já começou a corrida para encontrar o culpado. É seguro dizer hoje que há muitas formas de uma galáxia morrer. Numa investigação criminal em escala cósmica. Seria um caso de homicídio ou uma morte por causas naturais? Os suspeitos foram intimados e o interrogatório já começou. É mais um enigma que esse imenso universo nos apresenta e que agora temos que solucionar. O que está matando a Via Láctea? Como funciona o universo? A Terra, o nosso lar. Apenas um entre 100 bilhões de planetas. Orbitando 400 bilhões de estrelas que formam uma imensa espiral galáctica. A Via Láctea. É nas galáxias que as estrelas se formam. E claro, planetas se formam ao redor de estrelas. Então a história da Terra, a sua história, a do Sistema Solar, tem tudo a ver com a história das galáxias. A história da Via Láctea começou há 13 bilhões e 600 milhões de anos, logo após o Big Bang. Ainda não havia planetas nem estrelas. Apenas uma sopa gigantesca e disforme de gás hidrogênio superaquecido. Ao longo de milhões de anos, a temperatura foi caindo e a gravidade comprimiu esses gases até que finalmente as moléculas de hidrogênio se fundiram e acenderam as estrelas. Com o tempo, bilhões de estrelas ganharam vida. E a Via Láctea começou a tomar forma. Você pode pensar numa galáxia como se fosse um ser humano. Quando você é jovem, na adolescência, você é vibrante e ativo. Assim é uma galáxia jovem, formando estrelas de forma desordenada. Ela ainda nem está formada. Em determinado ponto, a galáxia atinge a meia-idade. E então ela já é como conhecemos. Ela tem uma forma. Porém, após um tempo, a galáxia para de formar estrelas. E, finalmente, assim como nós morremos, a galáxia também morre. E em que estágio da vida está a Via Láctea? Ela é uma jovem saudável e ativa ou já está próxima da morte? Os cientistas conseguem determinar o estágio da vida de uma galáxia pela sua cor. Nós vemos galáxias de cores diferentes no universo. Nós vemos galáxias que são azuladas e vemos galáxias que são avermelhadas. Quando vemos uma galáxia azul, ela tende a ser uma galáxia mais jovem, cheia de estrelas brilhantes, quentes, recém-formadas. Quando vemos uma galáxia vermelha, ela tende a ser mais velha, com menos luz e não está formando novas estrelas no momento presente. Todas as estrelas são velhas e mais vermelhas, então a galáxia inteira tem essa cor. E de que cor é a nossa galáxia? É uma pergunta simples, mas a resposta é difícil. Embora estejamos observando a Via Láctea há milhares de anos. O termo Via Láctea é antigo, vem de quando as pessoas viam essa faixa de luz no céu noturno, que ia de horizonte a horizonte.
E elas descobriram que essa faixa era formada por milhares de estrelas, longe demais para serem vistas. Mas nós levamos muito tempo para descobrir qual era o formato e a escala da Via Láctea. O mais incrível é que nós não conhecemos a nossa própria galáxia muito bem. Nós vivemos no meio desse disco de gases e poeira, e ele obscurece a nossa visão da Via Láctea. Usando a luz visível, não conseguimos ver nem o centro e muito menos o outro lado da Via Láctea. A solução é usar uma forma de luz que atravessa os gases e a poeira. O infravermelho. Este é o telescópio Sloan Digital Sky Survey, no Observatório Apache Point, no Novo México. Ele está mapeando a galáxia usando o infravermelho e proporcionando aos cientistas visões inéditas. As primeiras observações com infravermelho sensível só foram feitas nos últimos 15 anos. E cada uma dessas janelas para o universo nos ensina coisas novas. Nos últimos 15 anos, o telescópio observou mais de 250 milhões de estrelas, analisando a sua luz para descobrir a cor da Via Láctea. E os cientistas ficaram surpresos com o que encontraram. Até bem recentemente achávamos que a Via Láctea era uma galáxia jovem e saudável, mas agora há evidências de que podemos estar entrando no caminho para a morte. O telescópio Sloan revelou que a produção de estrelas na nossa galáxia decaiu enormemente. A Via Láctea está morrendo. E quando ela parar de formar novas estrelas, o seu tempo chegará ao fim. Paradoxalmente, a nossa galáxia ainda tem gases que formam estrelas. Então, ela deve estar saudável. Mas algo está matando a Via Láctea. A nossa Via Láctea é um disco maravilhoso, rico em gás hidrogênio, com muitas nuvens densas de poeira. Ela tem tudo o que é necessário para formar estrelas, mas ela parece estar se tornando mais lenta e até se apagando. E por enquanto ainda não sabemos o motivo disso. Com um assassino de galáxias à solta, os cientistas deram início à maior investigação criminal do universo. Tudo na ciência, quando você está investigando uma questão, se parece com uma cena de crime. Nós encontramos as evidências no local. E temos que encontrar o culpado. O nosso Sol se formou há 4,5 bilhões de anos na Via Láctea. E ele não é, nem de longe, a estrela mais antiga. Mas, tragicamente, ele deve pertencer a uma das últimas gerações de estrelas novas da Via Láctea. As projeções atuais são de que daqui a cerca de 4 bilhões de anos a formação de estrelas terá cessado totalmente, mas isso é só um piscar de olhos no ciclo de vida do universo. Para encontrar o motivo, os cientistas começaram uma investigação. A questão mais crucial: como a Via Láctea está morrendo? Para uma galáxia morrer, é preciso que os gases frios acabem, porque é deles que as estrelas se formam. E há muitas formas disso acontecer. Eles podem ser eliminados de dentro ou podem ser sugados de fora. Eles podem se aquecer, então não serão mais frios. Eles podem ser usados e ainda há outras formas disso acontecer. Só temos que descobrir de que forma está acontecendo na nossa galáxia. Talvez o culpado esteja dentro da própria Via Láctea. Uma pista vem de outra galáxia. Esta é a W22460526, um tipo que os cientistas chamam de hot dogs, sigla em inglês para galáxias quentes obscurecidas por poeira. Essa galáxia está a 12,5 bilhões de anos-luz de distância e é a galáxia mais luminosa que conhecemos. Ela tem a luz de 300 trilhões de estrelas. A fonte de sua luz intensa não vem das estrelas, mas de um objeto misterioso no centro da galáxia.
Ele é 1 milhão de vezes menor do que a própria galáxia. Só há uma coisa tão pequena e tão poderosa: um buraco negro supermassivo. Buracos negros supermassivos, como o próprio nome sugere, são muito massivos. Eles têm bilhões de vezes a massa do nosso Sol. São gigantescos objetos. A gravidade do buraco negro supermassivo é incomensurável. Ela suga uma enorme quantidade dos gases que formam a galáxia Hot Dog. E conforme os gases giram, formando um disco, o calor intenso os aquece a milhões de graus. E em algumas galáxias, enormes jatos são liberados. Quando bastante material cai nesse buraco negro, isso cria jatos de muita energia, que podem ter dezenas de milhares de anos-luz de extensão. De repente, aparece esse maçarico no meio da galáxia. Jatos de buraco negro são ruins para as galáxias, porque podem impedir a formação de estrelas. Eles podem aquecer os gases, expelir os gases das galáxias e assim podem matá-las. Um buraco negro supermassivo está fritando a galáxia Hot Dog. Mas o que está acontecendo na nossa galáxia? Em 2016, cientistas de Harvard descobriram evidências que podem vincular o buraco negro supermassivo da Via Láctea à morte da nossa galáxia. Como as galáxias Hot Dogs, a Via Láctea é cercada por uma vasta nuvem de gás. E os cientistas seguiram os gases até a sua origem. O Sagitário A estrela, o nosso buraco negro supermassivo. O nosso buraco negro supermassivo teve uma espécie de soluço há cerca de 6 milhões de anos. Há evidências de que uma quantidade de matéria caiu nesse buraco negro e, se ela caiu rápido demais, deve ter ficado superaquecida pela própria fricção. E isso deve ter causado uma espécie de explosão. E esse evento foi gigantesco. A nossa galáxia expeliu uma quantidade incrível de gases, 130 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Olha, isso é muito gás. Esse evento deve ter sido muito catastrófico para a região interna da galáxia. Por sorte, a Terra está na região externa da galáxia, então conseguimos sobreviver a esse evento. Será esse o culpado? Será que o nosso próprio buraco negro supermassivo está matando a Via Láctea? As evidências parecem sólidas. Mas o Sagitário A estrela tem um álibi. Ele explodiu tarde demais. O Sagitário A estrela ficou muito ativo, muito explosivo há cerca de 6 milhões de anos. Mas isso é tão recente que não devia ter afetado a taxa de formação de estrelas. Deve ter alguma coisa a mais, deve ter outro culpado que não buraco negro. Estudos sugerem que, para impedir a formação de estrelas na nossa galáxia, o buraco negro supermassivo teria de ter estado ativo há centenas de milhões de anos. O Sagitário A estrela não estava ativo nessa época, então ele não é mais um suspeito. A caçada ao assassino de galáxias continua e os cientistas estão ampliando a investigação. O disco da Via Láctea é formado por 3 partes. Um núcleo que abriga o buraco negro supermassivo da galáxia. Uma protuberância central com 10.000 anos-luz de extensão. E os braços espiralados cheios de gases, poeira e bilhões de estrelas. Os braços espiralados deveriam ser planos, mas eles são ondulados. Seria uma pista para a investigação? Hoje olhamos para as bordas da Via Láctea e vemos ondulações misteriosas em seus gases. E nos perguntamos a origem disso. Alguma coisa deve ter causado isso. Uma coisa assim não acontece sozinha. Mas a pergunta é, o quê?
O que causou as ondulações não ficou por perto. Seria a evidência de um criminoso galáctico fugitivo? Janeiro de 2016. Astrônomos que estudavam dados do telescópio Vista descobriram algo impressionante. Três estrelas próximas que sozinhas não têm nada de especial, exceto que elas deixaram a nossa galáxia recentemente e estão viajando a 560 mil quilômetros por hora. Nós descobrimos essas estrelas voando para fora da galáxia em altíssima velocidade. Será que essas três estrelas são responsáveis por distorcer o disco da Via Láctea? Bom, de forma alguma. A Via Láctea tem muito mais massa do que apenas 3 estrelas. 3 estrelas solitárias não podem distorcer uma galáxia, mas essas 3 estrelas podem indicar mais estrelas. E isso pode indicar a presença de, digamos, uma galáxia anã. E ela pode distorcer uma galáxia. Galáxias anãs são abundantes. Mas seu tamanho é uma fração minúscula de uma galáxia grande como a Via Láctea. E por isso, elas são difíceis de detectar. Mas essas 3 estrelas mostram que há uma galáxia anã escondida nos confins da Via Láctea. E os cientistas podem estudar o trio de estrelas, voltando o relógio para detectar os movimentos passados da galáxia anã. Simulações sugerem que há milhões de anos essa galáxia anã cruzou a extensão da Via Láctea. Conforme a galáxia anã avança em alta velocidade em direção à Via Láctea, milhões de estrelas estão em sua rota de colisão. A catástrofe parece inevitável. Mas as aparências podem enganar. Quando galáxias colidem, a primeira coisa que você imagina são estrelas colidindo, mas isso não acontece. O que mais há nas galáxias é espaço. Se você pegasse o Sol, que é bem grande, ele tem 1,5 milhão de quilômetros, e o encolhesse até o tamanho de um grão de pólen, a galáxia teria o dobro do tamanho do Oceano Pacífico e a estrela mais próxima do Sol estaria a 1,5 km de distância. Esses 2 pequenos grãos de pólen não vão colidir um contra o outro. As distâncias são imensas. E no momento do contato, as estrelas das 2 galáxias passam bem longe umas das outras. Mas isso não significa que a Via Láctea esteja a salvo. Embora as estrelas passem umas pelas outras, elas interagem gravitacionalmente conforme elas se aproximam. E essa interação gravitacional lança as estrelas num curso diferente do que elas teriam se estivessem sozinhas. Da mesma forma que ao jogar uma pedra num lago, você cria ondulações na água, uma galáxia assim, atravessando a Via Láctea, pode criar um efeito de ondulação ao longo do disco. As ondulações na Via Láctea se estendem por dezenas de milhares de anos-luz. Mas mesmo assim, essa ação não é o suficiente para matar a Via Láctea. Ela só causa um ferimento superficial. Mas e se essa galáxia anã não estiver agindo sozinha? E se ela tiver cúmplices? Há muitas galáxias anãs no espaço e, por isso, as colisões entre essas galáxias anãs e galáxias maiores, como a Via Láctea, são comuns, acontecem o tempo todo. Neste momento, há várias galáxias anãs que a Via Láctea está engolindo. E o interessante é que estamos mais perto do núcleo de uma dessas galáxias, a galáxia anã de Cão Maior, do que do núcleo da Via Láctea. Então, algumas estrelas que você vê no céu à noite, na verdade, são estrelas de outra galáxia. E o que acontece quando todas essas galáxias anãs se juntam e começam a puxar e empurrar uma galáxia maior? Cosmólogos acreditam que pode haver centenas de galáxias anãs ao redor da Via Láctea. Uma colisão com uma única galáxia anã fez surgir ondulações nos braços espiralados da Via Láctea.
Mas uma gangue de galáxias anãs poderia causar dano muito maior e talvez até a morte. Galáxias anãs e a forma como elas interagem com as maiores como a Via Láctea podem causar enormes mudanças no nosso universo. Quando atingem uma galáxia, elas podem mudar a estrutura dela e a Via Láctea não seria como é hoje sem essas galáxias anãs. Colisões repetidas com galáxias anãs podem ter alterado radicalmente o formato da própria Via Láctea. As suas rupturas gravitacionais podem ter criado algo único e possivelmente fatal no centro da nossa galáxia. A Barra Galáctica. O centro da Via Láctea é alongado. Em vez de ter a forma de uma esfera, ele tem a forma de uma barra. E a barra é feita de estrelas que ficam exatamente nessa órbita alongada. E essa barra pode ser nociva para a saúde da galáxia, porque o que ela faz é jogar os gases para o núcleo da galáxia. E a perda desses gases pode deter a formação de estrelas. A protuberância em forma de barra no centro da Via Láctea joga os gases que formam estrelas para o núcleo galáctico. Lá, eles são engolidos pelo buraco negro supermassivo da nossa galáxia. Sem o material para construir estrelas, novas estrelas não podem se formar e a galáxia morre. Então o caso foi solucionado. As galáxias anãs estão matando a Via Láctea com uma barra galáctica. É possível que a formação dessas barras ajude a interromper a formação de estrelas no núcleo da galáxia, mas isso é apenas a região central da galáxia. Não explica o que está ocorrendo mais longe nos braços espiralados. Então, se a não formação de estrelas está matando a Via Láctea, isso não é culpa da barra. As galáxias anãs causaram ferimentos graves na Via Láctea quando criaram a barra, mas elas foram inocentadas da tentativa de homicídio galáctico. A investigação continua. Mas será que ela terá uma grande reviravolta? Talvez a galáxia não esteja sendo assassinada, ela pode estar engolindo a si mesma. A Via Láctea está sendo assassinada. E o assassino continua solta. Os cientistas que investigam o crime estão ficando sem suspeitos. Mas a busca por evidências continua. Então, os astrônomos estão examinando o corpo moribundo da Via Láctea. A nossa galáxia é um disco nebuloso de estrelas, cercada por um halo de gases superaquecidos. Ele tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro, mas nem sempre foi tão grande. Quando você pensa em algo tão vasto como uma galáxia tão gigantesco e antigo, você tende a pensar que ela é um objeto estável, que não muda muito com o tempo. Mas hoje sabemos que a nossa galáxia é o produto de muitas galáxias menores que se juntaram com o tempo. E ainda há outras galáxias colidindo com a nossa. Vemos galáxias engolindo umas às outras o tempo todo. Elas colidem e se uma galáxia é bem grande e a outra é bem pequena, a menor se mistura à maior, se desfaz e se torna parte dessa galáxia maior. A Via Láctea pode estar morrendo, mas ainda é um monstro avançando pelo universo, engolindo galáxias menores inteiras. Ela consome as suas estrelas, mas também engole os seus gases que formam estrelas. E ela nem precisa colidir com outras galáxias para sugá-los. O combustível de uma galáxia é o gás hidrogênio. É ele que cria novas estrelas. Então, quando uma galáxia anã passa perto da Via Láctea, o halo de massa imensa da Via Láctea, todos aqueles gases podem sugar materiais da galáxia anã, acrescentando-os aos da Via Láctea. Então, dessa forma, a Via Láctea suga o sangue de outras galáxias. De certa forma, podemos chamá-la de vampira, porque um vampiro suga a vida dos outros para se manter jovem.
Em seus 13 bilhões de anos de vida, a nossa galáxia vampira tem se banqueteado, consumindo o sangue vital de suas vítimas galácteas. A Via Láctea engordou. Mas será que essa comilança é um fator que contribui para a morte da Via Láctea? Mais uma vez, uma evidência crucial veio do Sloan Digital Sky Survey. O seu telescópio mapeia as estrelas da nossa galáxia, mas também mapeia as galáxias do nosso universo. Observar galáxias distantes é como olhar para o passado, porque quanto mais longe elas estão, mais demora para a sua luz chegar até nós. Nós vemos as galáxias mais distantes não como elas são hoje, mas como eram bilhões de anos atrás. Então você vê essas galáxias como elas eram quando eram bem jovens e vê as galáxias como são mais recentemente. Então você está vendo a evolução, como as galáxias mudam com o tempo, conforme o universo envelhece. Analisando os dados, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Eles encontraram galáxias espirais como a Via Láctea, morrendo por todo o universo. E o que as conecta é a sua massa. Parece haver um limite de peso para o tamanho das galáxias espirais. Até cerca de 1 trilhão de vezes a massa do Sol, nós vemos galáxias espirais que continuam a formar estrelas. Mas quando passam desse limiar, as galáxias tendem a morrer e a perder estrelas. Devorando os gases que formam estrelas de galáxias menores, a Via Láctea pode ter se tornado obesa e talvez esteja morrendo, sufocada pelo próprio jantar. Mas como? Quando uma galáxia espiral está bem grande, ela tem uma enorme força gravitacional. Então, qualquer gás que ela sugar entrará nela em altíssima velocidade. Esse gás será superaquecido. Os gases superaquecidos se movem tão rápido que não chegam até o centro da Via Láctea. Os gases têm tanta energia que a gravidade da nossa galáxia não consegue atraí-los para dentro. Em vez disso, eles ficam no halo ao redor da Via Láctea e o suprimento alimentar da nossa galáxia é cortado. Um dia a nossa galáxia morrerá de fome. Isso só acontecerá se a Via Láctea ultrapassar o limite de peso para a formação de estrelas. Mas como você pesa uma galáxia? Uma forma básica de pesarmos uma galáxia é medindo a velocidade com que as estrelas se movem nela. Quanto mais rápido as estrelas orbitam o centro da galáxia, mais massiva a galáxia é. Esse método de pesar a Via Láctea depende da gravidade. Estrelas que se movem rápido precisam de mais gravidade para se manter em suas órbitas, e mais gravidade significa mais massa galáctica. Quando os cientistas usaram essas informações para fazer os cálculos, a terrível verdade foi revelada. Nós já ultrapassamos o nível crítico. A Via Láctea é pesada demais para ser saudável. E nós estamos no começo do fim. Nós estamos ficando sem gás, literalmente. As nuvens de gás formam estrelas e, quando formam estrelas, elas se esgotam. Então, o nosso tanque de gás está ficando mais e mais vazio a cada dia. A investigação sobre o assassinato da Via Láctea é encerrada. O veredito: a gulosa Via Láctea é a responsável pelo seu próprio fim. No decorrer de milhões de anos, a formação de estrelas cessará e a galáxia morrerá. Mas será que a galáxia poderia ressuscitar? Parece que estamos contando uma história triste, falando sobre a morte da Via Láctea, o fim da formação de estrelas. Mas talvez seja cedo demais para assinar o atestado de óbito. Pode haver esperança no horizonte. No espaço e na astrofísica, sem dúvida, tudo é possível. O caso chocante da nossa galáxia moribunda foi solucionado. Não há um assassino.
A Via Láctea está morrendo, sufocada com o próprio alimento. Mas será mesmo o fim? Será que poderemos ter uma estranha ressurreição? Mesmo que a formação de estrelas tenha cessado na Via Láctea agora, sabemos que ela está em rota de colisão com a galáxia de Andrômeda. Elas estão se aproximando uma da outra a centenas de milhares de quilômetros por hora. Uma colisão soa como uma coisa sempre destrutiva, mas não é necessariamente o caso. A colisão da Via Láctea com a nossa galáxia gigante vizinha, Andrômeda, só acontecerá daqui a 4 bilhões de anos. Mas há evidências de que Andrômeda e a Via Láctea já se encontraram antes, e que pode ser apenas um rebote. Há cerca de 10 bilhões de anos, Andrômeda e a Via Láctea podem ter tido um encontro próximo, uma espécie de semicolisão. Se afastaram uma da outra, mas a gravidade as fez diminuir de velocidade. E agora eles estão se aproximando de novo. Voltemos o relógio 10 bilhões de anos. Duas galáxias jovens e cheias de energia vagam pelo espaço. Quando se encontram, elas se atraem gravitacionalmente e dançam juntas, e depois se afastam em direções diferentes. Mas a atração gravitacional entre as duas galáxias é forte demais, e bilhões de anos depois elas se aproximam novamente. A galáxia de Andrômeda é um dos poucos objetos no universo inteiro, fora da nossa galáxia, que você pode ver a olho nu. Ela está tão perto e tão brilhante que podemos vê-la à noite. Mas em alguns bilhões de anos isso será bem mais fácil, porque ela está se aproximando de nós e vai ficar cada vez maior no nosso céu. Quando as galáxias se encontrarem novamente, não haverá vida na Terra. E quando ocorrer, a formação de estrelas em ambas as galáxias terá cessado completamente. Porém, a gigantesca colisão poderá mudar tudo isso. Como galáxia isolada, a Via Láctea está em sua fase final. Ela já não produz tantas estrelas como produzia antes, mas há uma forma de gerar uma nova etapa de formação estelar que é através da fusão entre galáxias. Quando Andrômeda chegar bem perto, a gravidade mútua entre as duas galáxias vai começar a esticá-las como um puxa-puxa. Estrelas serão puxadas para fora em longos círculos e as galáxias vão passar uma por dentro da outra. Por fim, as duas galáxias vão se unir de novo e se fundir numa única galáxia gigante. E então todas essas nuvens de gases vão começar a formar novas estrelas. Quando as galáxias se fundirem, elas renascerão. Quando galáxias colidem e começam a formar estrelas, é uma das visões mais bonitas do universo. Você tem cordões de nuvens de gases, bum, 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 onde as estrelas começam a surgir ao longo dos braços espiralados em grandes fluxos. É realmente uma das coisas mais maravilhosas que você pode ver num telescópio. Colisões galácticas proporcionam aos cosmólogos algumas das imagens mais impressionantes da ciência espacial. E quando Andrômeda e a Via Láctea se unirem, será espetacular. E os cientistas acreditam que sabem como será a colisão. Nós já fizemos simulações por computador de como exatamente a Via Láctea e a Andrômeda vão colidir. No momento, estamos achando que primeiro haverá uma espécie de choque inicial. As duas galáxias vão passar uma pela outra, uma distorcendo a outra. Mas aí elas vão ficar mais lentas e voltar, finalmente se fundindo numa única supergaláxia. Duas galáxias espirais moribundas se tornarão uma única galáxia viva, de forma elíptica, batizada de Lactômeda. Imagine que você está vivendo num futuro distante e você olha para o céu à noite no momento em que a Via Láctea e a Andrômeda estão colidindo. Será um lugar completamente diferente. Em vez de uma faixa neste céu à noite, você verá duas, já que os dois discos estarão unidos. Será uma visão maravilhosa, mas um mundo bem diferente do que nós temos hoje. Quando as nuvens de gases se acendem para criar novas estrelas, elas não param por aí.
Conforme as estrelas nascem, elas produzem energia. É um efeito cascata pela galáxia inteira. Novas nuvens de gases colidem e, como reação disso, novas estrelas nascem. É uma reação em cadeia pelo sistema inteiro. O nosso céu se iluminará pela primeira vez em bilhões de anos. A formação de estrelas brilhará por toda a galáxia. Mas será que é cedo demais para comemorar? Essa nova etapa de formação estelar durante a fusão das nossas duas galáxias pode ser muito legal durante um tempo, mas depois que ela acabar, meio que vai fazer a nova galáxia entrar numa espiral da morte. Quando as estrelas nascerem nessa nova galáxia, muitas delas serão estrelas azuis, quentes e grandes. Por fim, essas estrelas jovens e quentes começarão a morrer, e quando isso acontecer, elas explodirão violentamente como supernovas. E essas estrelas supernovas começarão a expelir gases da galáxia. Todo o gás acabará, não haverá mais como formar estrelas. E é isso que mata uma galáxia. Lactômeda levará centenas de milhões de anos para ficar sem os gases que formam estrelas. A nossa nova galáxia elíptica está morrendo de fome. Mas o golpe final ainda estará por vir. Outro problema a considerar é o que vai acontecer com os dois buracos negros supermassivos nos núcleos das duas galáxias. Bom, no começo eles orbitarão um ao outro, criando uma turbulência gigantesca, mas aí eles vão se unir. E como haverá muitos gases frescos e quentes, a nossa galáxia criará um quasar. E esse quasar vai aumentar o calor, vai aumentar a turbulência, e isso significa que a formação de estrelas cessará. A força combinada dos dois buracos negros supermassivos criará um quasar que brilhará por toda a galáxia. Ele liberará feixes intensos de radiação que avançarão pelos gases formadores de estrelas de Lactômeda. Ela acabou de renascer, mas a nossa nova e aumentada galáxia está morrendo mais uma vez. Galáxias gigantes como Lactômeda parecem condenadas desde o nascimento. O seu tamanho cria problemas demais para a formação de estrelas. Ou era o que nós pensávamos. Quanto mais galáxias nós vemos, percebemos o quanto ainda não sabemos sobre o espaço. E existe uma nova classe de galáxia que só foi identificada agora. Essas galáxias têm mais de 10 vezes a massa da Via Láctea. E, incrivelmente, elas ainda estão formando estrelas. Isso é algo que não entendemos. Daqui a 4 bilhões de anos, a Via Láctea não existirá mais. Após colidir com Andrômeda, ela renascerá como uma galáxia gigante elíptica chamada de Lactômeda. Os cientistas imaginavam que galáxias grandes assim estivessem condenadas. Mas haverá esperança no horizonte? O Sloan Digital Sky Survey passou uma década estudando 1 milhão de galáxias. Ele descobriu um tipo raro, mas enorme de galáxia. Uma superespiral. Essas galáxias superespirais são galáxias espirais incrivelmente grandes. E com grandes eu quero dizer que elas têm 4 vezes o tamanho, 10 vezes a massa e são estranhas, porque excedem o suposto limite de peso para as galáxias espirais. Então elas não deveriam ter estrelas novas, mas elas têm. São galáxias bem saudáveis. Os cientistas encontraram apenas 53 superespirais. As galáxias superespirais mostram que, em situações raras, galáxias massivas continuam a produzir novas estrelas.
Então, seria essa a salvação de Lactômeda? Quando nós pensamos em duas galáxias colidindo, os nossos modelos por computador sugerem que uma bagunça a outra, as coisas ficam bem caóticas. Mas com o tempo, elas podem voltar a um formato espiral, e talvez isso aconteça com as superespirais. Uma pista é que muitas galáxias superespirais têm núcleo duplo. Em vez de ter apenas um buraco negro supermassivo, na verdade tem dois, um orbitando o outro. O fato de vermos galáxias espirais com dois núcleos mostra que é possível elas colidirem e ainda sobreviverem como uma galáxia espiral. Então há esperança de que mesmo a Via Láctea se torne uma espiral depois de colidir com Andrômeda. Imagine a cena daqui a 6 bilhões de anos. Lactômeda vaga pelo universo, não como uma galáxia elíptica, mas como uma superespiral. Esse formato significa que a galáxia é muito mais estável. A turbulência e o calor gerados pelos buracos negros supermassivos de Lactômeda não atrapalham os gases formadores de estrelas que estão distantes em seus braços espiralados. Em vez de morrer, a nossa galáxia perdura, maior do que antes. Mas isso não é o final da história. Daqui a dezenas de bilhões de anos, a galáxia continuará a crescer? Nas galáxias do nosso grupo local, a Via Láctea, Andrômeda, Triangulum e um grupo de galáxias anãs satélites são unidas gravitacionalmente. E por fim, vamos nos fundir como um único objeto massivo. O que isso significa? Que poderemos ser parte de uma das maiores estruturas do universo. Durante bilhões de anos, a Via Láctea irá mudando e se tornará irreconhecível. Ela sofrerá incontáveis colisões, engolirá inúmeras galáxias menores e dará à luz uma miríade de estrelas. Nós falamos do ciclo de vida das galáxias, de como elas nascem, levam uma vida saudável, criando estrelas novas e depois morrem. Mas não é tão deprimente assim. Tudo no universo se modifica. Galáxias como a nossa vivem em constante mudança. Então, no que diz respeito à Via Láctea, a morte não significa o fim. O que vemos no nosso universo é que há sempre um processo de nascimento e renascimento. Então, o futuro da Via Láctea é continuar fazendo o que ela faz. Galáxias estão sempre mudando. Há 10 bilhões de anos, a Via Láctea não se parecia nada com o que ela é hoje. E certamente daqui a 10 bilhões de anos, ela será um lugar bem diferente. Olha, eu vivo nessa galáxia. E eu espero que ela encontre um jeito de rejuvenescer por meio de colisões ou outros processos. Porque isso me dá a esperança de que ela continue por muito e muito tempo.